Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesta quinta semana do tempo comum, na primeira leitura estamos iniciando o livro do Gênesis, livro das origens. A liturgia de hoje nos propõe refletir sobre as maravilhas da criação. O trecho de hoje relata os primeiros 4 dias, o processo da criação do mundo. E Deus Pai, Criador, constata: tudo era bom, era muito bom. Quantas vezes nos arrependemos pelas nossas ações que praticamos? Será que podemos dizer tudo era bom? Hoje nós estamos celebrando a memória dos protomártires do Japão. 26 primeiros mártires foram crucificados em Nagasaki. Durante a Segunda Guerra Mundial, dia 9 de agosto de 45, esta cidade foi destruída pela bomba atômica. E nós sabemos que tanto o pai da bomba atômica, um físico, Robert Oppenheimer, deste grupo também pertencia a outro famoso físico, Einstein. Eles ficaram assustados com aquilo que esta bomba provocou. Dia 5 foi jogada primeiro sobre Hiroshima, quase 80 mil foram aniquilados de uma só vez. E dia 9 sobre Nagasaki. Dizem que o piloto do avião que carregou esta bomba, Major Sweven, ele disse: espero que minha missão tinha sido última deste tipo. Ele ficou arrependido da sua ação. Meus amados irmãos e irmãs, esta memória do protomártires é celebrada, eu diria, de modo duplo. A família franciscana celebra hoje São Pedro Batista e companheiros, enquanto no calendário geral celebramos São Paulo Miki e companheiros. Por que assim? Porque a igreja reconhece sempre aquele que é o primeiro daquela nação, Paulo Miki. Embora apenas eram 3 japoneses, faziam parte da ordem da Sociedade de Jesus, dos jesuítas, eram leigos, enquanto Paulo Miki já
já adulto, quando se tornou catequista, junto com estes três, foram crucificados, literalmente, 6 frades franciscanos, missionários que vieram das Filipinas, e 14 irmãos leigos da terceira ordem secular franciscana. Então, a sua maioria eram franciscanos. Sabemos que quem plantou a fé, as sementes da fé, no Japão foi o patrono das missões católicas, São Francisco Xavier. Mas depois o cristianismo foi banido, missionários foram banidos, expulsos. Frei Pedro, com seus companheiros, conseguiram entrar em 1593. No entanto, 4 anos depois, serão presos e condenados à morte. Nós temos 2 fontes que nos contam esta história. Como ouvimos no início, um relato de uma testemunha do tempo que estava lá, narrando o fato do dia 5 de fevereiro, do martírio, enquanto uma outra fonte são as cartas, a carta de São Pedro Batista. Ele começou dia 2 de janeiro a escrever esta carta. Aqueles que foram condenados à morte, e aqui também uma coincidência, dia 8 de dezembro. Hoje é a festa de Nossa Senhora Imaculada, quando foram condenados, quando foi proclamada a sentença. Esta sentença, segundo o relato de Pedro, era escrita numa tabuinha e carregada na frente dos condenados. Eles iam de Osaka até Nagasaki. Praticamente mais do que um mês foram conduzidos por todo o Japão para mostrar como devem ser tratados os que aceitaram a fé em Cristo. E chegando a Nagasaki, foram crucificados e depois ainda transpassados, seus corpos, seus corações foram transpassados com as espadas tipo japonês. Papa São Pio IX canonizou estes protomártires. Celebrando esta Eucaristia, nós temos também motivo de gratidão a Deus, porque em 1930 São Maximiliano se juntou àqueles que são missionários no Japão. Dentro de um mês ele conseguiu editar o primeiro número do Milite, Cavaleiro Seibo no Kishi, filho da Mãe Imaculada. Até hoje, esta revista está sendo editada, como também fundou o Jardim da Imaculada, a Cidade da Imaculada, chamada Mugenzai no Sono, o Jardim da Imaculada. Os frades franciscanos conventuais estão continuando a obra de São Maximiliano. Podemos hoje também falar daqueles que se juntaram. Serva de Deus Maria Kitahara, uma jovem que depois, quando a bomba foi lançada sobre Nagasaki e Hiroshima, ela junto com Frei Zeno vão organizar o serviço de assistência, vão criar uma cidade das formigas, que na verdade eram pessoas que não tinham mais casas, vão acolher com esta assistência as crianças e os idosos. Então queremos hoje, celebrando esta Eucaristia, saudar também o Círculo Católico Estrela da Manhã, todos aqueles que estão hoje agradecendo a Deus pela semente da fé lançadas no continente, no
no Japão, neste conjunto das ilhas, pedir que São Paulo Miki e seus companheiros, Pedro Batista, intercedam. Nós vemos que os frutos, tá, destas sementes lançadas produziram muitos frutos. Se constata que a população do Japão, não me lembro, era 120 milhões e apenas 400 e poucos mil cristãos católicos. Se nós pensarmos que esta revista, lançada pelo São Maximiliano Maria Kolbe, editada até hoje, ela chegou a uma tiragem de 65 mil. Na verdade, ela chegava a cada família cristã católica. São Maximiliano teve um dom de convidar os outros a este trabalho. Sabemos que o primeiro número foi editado dentro de um mês apenas. Ele escrevia os artigos em latim, os seminaristas em quem ele dava aulas traduziram para o japonês, mas ele também convidou até os membros de outras famílias religiosas que colaboraram com este serviço, mostrando que é possível, num país de uma cultura e religião tão grande, podemos dizer, conviver de modo pacífico. Queremos então colocar hoje sobre o altar todas as intenções apresentadas, todas aquelas que nós trazemos aqui diante do altar. Eu, como frade franciscano, peço exatamente pela missão e pela milícia da Imaculada no Japão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.